Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula. Nessa aula vamos fazer a conexão do PHP com o banco de dados. Já criamos o banco de dados, já criamos a tabela, agora nós precisamos criar os arquivos PHP para dizer aonde está essa tabela, em qual banco de dados e depois como fazer para gravar as informações na tabela do nosso banco de dados. Então, vou criar um arquivo novo, vou escolher PHP, vou clicar em criar, vou vir aqui para o código, vou apagar isso aqui tudo porque eu não quero nada HTML, vai ser só PHP. Vou abrir o meu código PHP e vou começar a escrever o meu script. Então, vou criar uma variável chamada host e vou definir aonde está o meu banco de dados. Então, eu vou criar o script e depois eu explico cada linha dele para que você possa entender. Vamos ver se não tem nenhum erro. Então, eu coloquei aqui host, criei uma variável chamada host e dentro eu indiquei que é um localhost, que nós entramos através do localhost. Nós não vamos lá no navegador e colocamos // localhost? Então, é esse que eu estou colocando aqui. User root, que o usuário padrão ele cria como root. Eu posso mudar lá em privilégios, onde eu já mostrei também, ou então posso manter o mesmo. Então, o usuário é root. Password, que seria a senha. Então, criei uma variável chamada pass. Deixei vazia, porque eu não informei senha, né? Não coloquei, deixei sem senha, então deixo vazio. Se eu tivesse colocado a senha, eu colocaria aqui a senha dentro aqui do meu pass, ok? Então, não temos, deixamos sem. A base de dados, então, criei uma variável chamada base, se chama aula, foi isso o nome que nós damos para o nosso banco de dados, né? Conexão MySQL Connect, isso daqui é um comando do MySQL, que está dizendo para fazer a conexão com o host, que está definido aqui, com o user, que está definido aqui, e com o password, que está definido aqui. E uma variável chamada bank, que vai fazer a conexão a MySQL SelectDB base. Quem que é base? A variável definida aqui, aula, que nós definimos o nome da nossa base de dados do nosso banco. Isso daqui é um script padrão que você vai usar em todos os outros que for usar o banco de dados. Então, eu vou salvar ele com o nome config. Então, vamos lá. Config. E agora, quando eu for usar o banco de dados, eu vou definir dentro do meu arquivo, eu vou chamar o arquivo config. Esse é o arquivo de configuração do banco de dados. Agora eu vou criar um arquivo novo e nós vamos criar um formulário para fazer a gravação dos dados desse formulário na nossa tabela do banco de dados. Podemos usar aquele nosso formulário? Vamos usar aqui
Acho que era o cadastro.html. Esse aqui mesmo. Se você quiser criar um novo, pode criar, tá? Para não perder esse daqui, eu vou usar o salvar como e vou colocar como cadastro BD, que é um cadastro com banco de dados. HTML mesmo. E agora eu vou criar novamente um novo do tipo PHP. Vou para o código e agora eu vou criar o script que vai dizer que essas informações precisam ficar gravadas no banco de dados. Então, vamos começar o nosso código. Eu vou deixar esse HTML aqui, vou criar aqui no começo. Então, abrindo o PHP. E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou usar o include, que é um comando do PHP, que permite que eu inclua um arquivo dentro desse meu script, que é o include. Por isso que ele se chama include, inclui um arquivo. Qual arquivo que eu preciso incluir aqui? O config.php, que é esse nosso config aqui, ó, onde está fazendo a conexão com o meu banco de dados. Presta atenção nas aspas, presta atenção no parênteses. Agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar fechado aqui embaixo o meu PHP para não esquecer depois. Então, já incluí o config. Agora eu vou começar o meu script. Eu vou criar uma variável chamada nome. Essa variável, através do post, que vem do formulário, né? A informação que vem do formulário, ele já traz aqui para mim, eu posso usar aqui, ó, clico uma vez, post, já abriu colchetes, agora eu coloco aspas simples e coloco o nome. Aspas simples para fechar e fecho colchetes. Isso daqui é a mesma coisa que nós fizemos no outro formulário, é o mesmo conteúdo. Então, vamos lá, nome. Você poderia copiar de lá, sem problema algum. Só que o ideal é que você digite os primeiros, para você ir pegando como que digita, quais são as aspas, os pontos, para você depois não ter mais dúvida. Então, os primeiros é bom você ir digitando todos eles, para depois você usar o copiar e colar, ok? Muito bem, coloquei todos os meus campos aqui, então eu criei a variável nome, buscando o que tem na caixa nome do meu formulário. E-mail, a mesma coisa com todos eles. Não esquecendo que isso daqui tem que ser o mesmo nome da caixa do formulário, que está vindo daqui do seu formulário. Então, nome, e-mail, a mesma coisa, tá? Não esqueça desse detalhe, sempre verifique isso. Senão não vai gravar aquele dado que estiver diferente. Agora eu vou criar uma nova variável, vou chamar ela de SQL, que é consulta, que vai ser igual ao MySQL query, que vai permitir que eu faça uma inserção no banco de dados. Então, insert into. Inserir, eu coloquei em letras maiúsculas, é uma palavra reservada do PHP, então coloque em maiúsculas. Inserir aonde? Na tabela cadastro. Então, tenho a minha tabela cadastro no meu banco de dados. E o que ele vai ter que inserir? Ele vai ter que inserir o nome, o e-mail, o fone, a cidade, o estado e civil. Fecho parênteses. Com os determinados valores, então, values. Quais são os valores? As variáveis que eu tenho aqui em cima. Então, inserir no cadastro o nome da variável nome, o e-mail da variável e-mail. Então, o valor é que? É a variável. Então, vamos lá.
primeiro abre aspas, coloca a variável nome, fecha aspas simples, vírgula, abre aspas, variável e-mail, fecha aspas, vírgula, abre aspas, variável fone, fecha aspas, vírgula, e assim para todos eles. Ah, mas há um detalhe aqui. Eu fiz tudo em letras maiúsculas, então não vai funcionar. Se você fez a mesma coisa, apague e faça novamente. Aí no final, fecho parênteses, fecho aspas duplas e fecho mais um parênteses. Ó, um parênteses daqui e a aspa dupla daqui. Esse parênteses aqui é desse aqui, ó. E esse já foi fechado, que era esse aqui. Ok? E agora o que falta eu pôr aqui? Ponto e vírgula. Já fechei o meu PHP aqui embaixo, está pronto o nosso script. Difícil? Não é difícil, só precisa cuidar com os detalhezinhos, aspa, parênteses, aspa simples, sempre que for variável o cifrão na frente, ok? Então vamos salvar isso daqui. Vou salvar ele com o nome envia, então arquivo salvar, envia cadastro.php, então envia CAD. Ok, está salvo. Agora como que eu faço para testar isso daqui e ver se está funcionando, se está salvando no banco de dados? Eu vou testar através do cadastro. Então aqui no meu cadastro BD, que foi o formulário, eu preciso vir aqui no código fonte. Qual é o nome do nosso arquivo? Não é mais envia.php, é envia cad.php. É esse nome aqui, ó. Ok, salvamos. F12, vamos visualizar ele. E agora eu vou por aqui, nome, fone, e vou escolher o estado civil e vou clicar em enviar. Muito bem, aqui não aconteceu nada, ele não deu nenhuma mensagem, porque nós não falamos nada para ele colocar enviado com sucesso ou erro, alguma coisa assim. Mas nós já arrumamos isso. O que nós vamos ver agora é aqui no nosso banco de dados. Nós temos a nossa tabela cadastro e agora eu vou vir aqui no visualizar. Vamos ver se gravou? Olá, que maravilha, hein? Salvou aqui, ó. Nosso primeiro registro incluiu na nossa tabela o nome, o e-mail, o fone, a cidade, o estado e o estado civil. Bacana, né? Então já fizemos a primeira inserção no nosso banco de dados. Viu como não é difícil? Só precisa cuidar com os detalhes. Agora vamos melhorar então um pouquinho para que a gente possa colocar, né, uma informação ali. Aqui no Envia CAD, a gente pode colocar aqui embaixo um eco, abre aspas, cadastro enviado com sucesso, fecha aspas, ponto e vírgula. Vamos salvar isso aqui. Vamos novamente para o nosso cadastro, testar o cadastro agora. Então, vou colocar aqui as informações. É claro que tem um monte de coisa ainda para a gente melhorar aqui, mas isso a gente vai fazendo no decorrer das outras aulas. Vou clicar em enviar. Cadastro enviado com sucesso. Olha lá que legal. Vamos ver se salvou? Visualizar. E agora nós já temos 2 registros no nosso banco de dados. Certinho, funcionou até aqui. Conseguimos criar o nosso formulário, fazer a conexão com o nosso banco de dados e gravar as informações nessa tabela. Depois eu vou mostrar como a gente faz para alterar as informações dessa tabela, excluir as informações dessa tabela e fazer ainda algumas formatações como do telefone, do e-mail, para que fique na formatação correta. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula.
Faça o seu script, teste e veja se está tudo funcionando. Um grande abraço e até a próxima!